Então, olá, queridos e queridas alunos e alunos. Nós estamos aqui com mais uma aula do nosso curso do Programa de Capacitação para Educadores da Bacia Hidrográfica do Pardo, o nosso projeto Descobrindo as Águas do Guarani. Essa é a aula de número 3, que o tema será o Sistema Aquífero Guarani. E a gente tem aqui hoje conosco o professor José Luiz Albuquerque Filho, como convidado especial da aula, que vai ministrar essa aula, um especialista nesse assunto. Como subtítulo, a gente tem, então, aspectos conceituais e necessidade de proteção das suas áreas de ocorrência na bacia do Rio Pardo. E esse é um projeto, então, da Associação Amigos do Memorial da Classe Operário GT, que tem como agência financiadora o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, por meio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo. Então, professor, é uma satisfação recebê-lo. Por favor, boa aula, boa apresentação. É um prazer muito grande também estar aqui falando aí um pouco sobre o sistema aquífero Guarani. Bom, eu sou, me apresentar um pouco, meu nome é José Luiz Albuquerque Filho e eu sou pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo e a minha função, a minha área de pesquisa, a minha formação é o que a gente chama de hidrogeólogo. Hidro que é um geólogo que trabalha com as águas subterrâneas, porque o geólogo ele é um profissional que atua no subsolo, com as investigações no subsolo, as mais diferentes investigações, e no caso eu me dedico às águas subterrâneas. E eu tenho, então, fiz doutorado pela Unesp, lá em Rio Claro, né? E atuo pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, inclusive o fundo que financiou este projeto, esse importante projeto, né? E também atuo nas câmaras técnicas de águas subterrâneas, porque são órgãos técnicos que contribuem com os comitês de bacia hidrográfica no gerenciamento das águas, né? Enfim, né, nessa trajetória, a gente tem trabalhado muito com esses estudos de diagnóstico da situação dos recursos hídricos e o planejamento para a questão de você alcançar um estágio sustentável no uso das águas, né, em geral, águas superficiais e subterrâneas. Né? Bom, a nossa aula hoje, a gente está buscando três objetivos. Tá? Um primeiro grupo de objetivos seria falar sobre conceitos gerais acerca das subterrâneas e aquíferos. Um segundo é falar sobre o aquífero Guarani, sistema aquífero Guarani. E um terceiro, falar alguns aspectos assim necessários para como é utilizado o aquífero e o que, é que tem que se preocupar na questão da proteção. Porque a grande questão é essa: a gente pode sim, nós podemos usar os diferentes mananciais subterrâneos, os aquíferos, mas a gente tem que saber como proteger. E exatamente porque esses aquíferos eles têm uma área que eles estão em contato com a atmosfera, com as chuvas, aonde ele recebe a realimentação, que são as chamadas áreas de afloramento, como é o caso que acontece aí na região de Ribeirão Preto, que a gente vai explicar um pouquinho. Bom, falando um pouco aí sobre os conceitos gerais de aquíferos e águas subterrâneas, é interessante notar o seguinte, que as águas subterrâneas, os aquíferos, né, como é que eles acontecem? Na verdade, eles estão no subsolo, estão da superfície do terreno para baixo, certo? Só que aí, dessa superfície para baixo, você tem diferentes tipos de composição de solo e rocha, né? Nós temos basicamente dois grandes grupos, né? E os dois grandes grupos acontecem na região de Ribeirão Preto. Tem um terceiro grupo que eu não vou falar, porque diz respeito a rochas calcárias, chamadas calcárias ou mármores, quando elas são rochas metamorfizadas. Esse tipo não acontece na região, então a gente não vai falar. Vamos nos ater, então, a esses dois grandes grupos. O primeiro grupo, que a gente chama de aquíferos granular, ou maciço, ou terreno, ou solo granular, que é o seguinte: eles são compostos de grãos, são grãos. E aí é o seguinte, a gente pode ver aí nessa foto da esquerda, aí uma fotografia real mesmo de um pacote, um pequeno pacote, né, mostrando os grãos, como é que esses grãos eles se arranjam, né? E aí na figura de baixo tem assim como se fosse uma ilustração de uma situação real, que você vê os grãos, só que aí entre esses grãos a gente tem toda essa parte azul que é como tá ocorrendo as águas. Aí, no caso, como a gente está falando de solo, as águas subterrâneas, as águas estão no subsolo.
E aí, para se ter uma ideia dessa dimensão, você está vendo aí que tem um tamanho aí de 2 milímetros, que você está pegando aí mais que um grão e mais aí numa porção aí de azul que com a água presente, né? Então, essa é a ordem de grandeza, é como se você estivesse olhando numa lupa, né? Então, isso é uma coisa, a primeira coisa importante é que a gente não se possui aquilo que se fala muitas vezes, rio subterrâneo. Não, nós não temos rio subterrâneo. Nós estamos, no caso desses aquíferos, desses pacotes granulares, você tem os grãos, assim, uns juntos uns dos outros, e no meio você tem a água, que aí ela vai estar circulando no meio, que eu vou mostrar também como é que ela faz. Bom, aí do lado direito, nós temos outro grupo de porosidade, que na verdade assim, diz respeito às rochas que são rochas duras, rochas que são as rochas fraturadas, né? Então aí você tem embaixo uma fotografia real dessa rocha. O que é essa rocha fraturada? Você pode ter vários tipos de rocha. Você pode ter rochas graníticas, você pode ter rochas mármores, pode ter, enfim, todas as rochas que elas são rochas assim, são rochas duras. E aí, essas rochas, graças aos próprios fenômenos da Terra, elas sofrem quebramentos, e são nesses quebramentos que permitem, então, a penetração e a circulação de água. Essa fotografia aí que tem aí, inclusive, era da região de Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto, eu vou mostrar mais detalhe, mas na região de Ribeirão Preto nós temos, então, esses materiais granulares, nos solos, nós temos os locais onde você tem o sistema aquífero Guarani, que ele é um aquífero granular, e temos também, em cima dessas camadas, nós temos as rochas que a gente chama de basaltos. Mas ainda voltando à nossa figura da porosidade por fratura, então o que acontece é o seguinte: se vocês olharem na figura de cima, vocês vão ver que tem umas linhas representando as fraturas e tem as setinhas azuis, que é exatamente com a água, ela vai cair na parte superficial e ela vai estar penetrando nas camadas através dessas fraturas. E aí, então, ela vai descendo até as camadas mais profundas. E aí vamos lá. Da mesma forma que você tem nos grãos, você também tem a parte de abertura das fraturas por onde a água circula. Então, aí tem uma ampliaçãozinha do lado direito da figura, mostrando que é mais ou menos 1 milímetro, seria o espaçamento entre essas fraturas, por onde essa água que está em azul circula. Então, a água ela desce na vertical, encontra as fraturas na horizontal e ela vai circulando. Aí vai, daí a pouco encontra uma outra fratura na vertical e vai descendo mais para baixo ainda no terreno. Então, esses daí seriam os dois tipos de porosidade que permite, então, a entrada e circulação da água nas camadas de terreno que vão compor, então, os aquíferos, os popularmente chamados de lençóis freáticos, né? Agora, aqui nessa figura, a gente procura mostrar como se a gente estivesse na lateral de um riacho ou de um rio, certo? E aí a gente também está como se fosse assim, estivesse recortando e olhando em profundidade o que é que acontece lá embaixo. Bom, então lá em cima a gente vai ter as árvores, você tem ali uns blocos de rocha, e você tem uma descida, que é aquela encosta, o que vai para o rio ou riacho. Lá embaixo você tem a beira do rio, e aí você tem as árvores na beira do rio. E o que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo lá embaixo é o seguinte: essa camada aí, que é meia, toda pontilhadinha, e tem duas cores, uma cor mais escura, mais clara, aí exatamente ela é uma separação. Ela é uma mesma camada de solo, mas você tem uma separação. De uma certa posição para baixo, essas camadas, como ela é porosa, ela é granular, ela está completamente cheia de água. Como é que a gente pode visualizar isso? Nós temos então aqui um zoom aqui para o lado direito, mostrando aquela foto, lembra dos grãos, tá? Os grãozinhos de areia, por exemplo, né? E ela tem então um detalhamento maior mostrando o que acontece dentro desse grão. Por exemplo, você tem os grãos aí em marrom, esses diferentes formatos, e tem um azul no meio. Esse azul no meio é a água, certo? É a água que está ocupando dentro desses grãos. E aí, então, voltando à nossa figura do lado esquerdo, então você vai ter exatamente uma linha, né? Essa linha aqui, certo? Que ela, então, é o chamado lençol freático, que ela separa, então, uma camada aonde você não tem totalmente os grãos cheios de água, né? E a camada abaixo você vai ter os grãos totalmente cheios de água. E aí o que acontece? Essa camada aqui, ela tem continuidade. Ela vai encontrar lá embaixo o rio, o riacho, etc., né?
e isso significa que essa água está chegando a partir desse lençol freático. Tá? Essa figura aqui é uma figura semelhante àquela anterior e ela mostrando mais algumas coisas. Em primeiro lugar, vamos olhar novamente para o lado direito e verificar, como eu mostrei, né, que tem os grãos de diferentes formas. Entre os grãos você tem então o azul, que é a água preenchendo, e esses grãos eles têm conexões lá no subsolo, eles têm conexões. Essa seta branca está mostrando como é que seria, digamos assim, a circulação da água. Então a água, você lembra que a gente falou que uns grãos deles pode ser, por exemplo, 2 milímetros de espaçamento entre eles. Então, é nesse espaço aí que você pode ter a água circulando. Então, ela entra lá em cima e vai descendo, descendo, e vai circulando, sempre procurando as partes mais baixas, porque ela se movimenta conforme a força da gravidade. Né? E aí, como está se vendo aqui, está dizendo são poros pequenos e os caminhos são tortuosos. Porque exatamente a água ela vai se circulando ali entre os grãos, e aí o caminho ele não é um caminho reto, ele é um caminho curvilíneo. Eu quero destacar que a gente chama a atenção para uma linha de fluxo. Mas em todos esses espaços azuis, você vai ter essa água se movimentando e fazendo os seus caminhos, né? Bom, e do lado esquerdo? Do lado esquerdo, a gente volta a ter a nossa figura na lateral de um curso d'água. E aí, novamente, está aí o pacote de material, onde você tem uma linha, essa linha que eu chamei de lençol freático. Acima dela, você tem os grãos, vocês não estão completamente cheios de água. E na parte de baixo aqui, você vai ter, então, como se fosse a figura do lado direito. Se você botar a lupinha lá dentro, entre os grãos, você vai ver essa água. E essa água ela vai ter circulação. Nós mostramos aí também, por exemplo, essas setas azuis, ela é uma simplificação. É só para dizer, olha, a água vai daqui no sentido da parte mais baixa. Então, vocês estão vendo, dá para se ver, que a água ela vai sempre, ela está indo na direção do curso d'água, ou do riacho, ou rio, enfim, esse que está aqui do lado direito. Então, essa é a movimentação que a água faz. E outra coisa que nós mostramos aí é simbolizando um poço. Tá? Então, o que acontece no poço? Você faz uma perfuração no solo, vai até alcançar essa camada, até uma certa profundidade, coloca um tubo, e aí você coloca uma bomba e você consegue tirar a água daquilo que está chamado de aquífero, né? E levar ela até a superfície e usar para as mais diferentes finalidades. Você pode usar na casa, se for o sítio, no sítio, usar água para o humano, abastecer os animais, as plantas, enfim. Mas essa é a forma, então, de captar essa água. E aqui nós destacamos um quadro dizendo o fluxo é muito lento. A velocidade da água ela se move centímetro ou até mesmo milímetro por dia. Então, ou seja, se você considerar essas setas azuis aqui, que representam o caminho da água, até chegar no curso d'água, isso daí vai demorar, se isso aqui for uma coisa que tem aí, sei lá, uns 100 metros de distância até a beira desse rio aqui, ela vai demorar bastante dias até chegar lá, porque ela se move de centímetro ou milímetro por dia, certo? Bom, aí aqui tem uma outra coisa interessante para a gente falar, que é o seguinte, ele é muito conhecido, todo mundo ouve falar, é muito comum se falar o ciclo hidrológico, o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? É o ciclo da água. Então, o ciclo da água, como ele está dizendo, é um ciclo, ele é uma coisa contínua. Ele sempre começa em algum lugar e termina e volta no mesmo ponto, certo? Então, isso é uma coisa que quer dizer o seguinte, você não tem águas diferentes. A água é sempre a mesma na natureza. Ela está circulando em diferentes fases, em diferentes momentos, em diferentes locais. Para exemplificar, nós fizemos um desenho, novamente aqui nós fizemos um desenho da seguinte forma. Ele está mostrando um corte no subsolo, parecido um pouco com aquele anterior, certo? Sendo que aqui a gente não coloriu, não colocou aqueles grãos, né? Mas a gente está representando as diferentes camadas. Então, olhando de baixo para cima, você tem aí uma camada que ela seria, digamos assim, impermeável. Impermeável quer dizer o quê? Que a água não atravessa, nem o outro tipo de fluido atravessa. Então, em cima dessa camada, então você tem um outro pacote que pode ser o mesmo material, desde esse limite aqui que tem base impermeável até a superfície do terreno. Isso daí é um recorte mostrando, né? Então você tem lá em cima um terreno, tem a árvore, tem um rio, um lago, outro terreno aqui e chegando ao oceano. Pois bem,
E aqui embaixo? Aqui embaixo a gente tem uma camada, e o que tem essas representações? Essa linha aqui é a linha que separa, é o chamado lençol freático, certo? Ele separa, então, todo esse pacote aqui que está cheio de água, lembra aquela figurinha dos grãos com a parte azul no meio, certo? Isso aqui é como se fosse aquilo tudo, certo? Aqui embaixo. Essa linha separa, e aqui em cima você teria uma camada que é uma camada meio de transição. Ou seja, ela não, os grãos não estão completamente cheios de água. Bom, e aí como é que funciona esse ciclo biológico? Vamos partir, então, do oceano para ver o que acontece. O oceano, você sabe que a superfície dos oceanos ocupa 3/4 da superfície da Terra. Então, você tem, por exemplo, por efeito da evaporação do Sol, você tem, então, a água evapora e ela ascende na forma de vapores e vai, então, formar nuvens. E essas nuvens, em um certo momento, elas vão, então, resultar em chuva. Tem lá os fenômenos atmosféricos, aquelas coisas que acontecem, e termina, então, resultando na chuva. Pois bem, essa chuva ela então vai se precipitar na direção da Terra. Então, nota que você tinha água no oceano, virou vapor, formou as nuvens viraram nuvem de chuva e criando a chuva, que por sua vez vai novamente retornar para a Terra. Ao chegar na superfície da Terra, o que acontece? Se você tiver árvores, então essa água ela vai ser interceptada pela copa das árvores, né? A árvore vai consumir alguma coisa no seu metabolismo e uma outra parte, no momento que tiver bastante, vai descer pelas folhas e pelo tronco, vai chegar na superfície e vai se filtrar no solo. E aqui tem uma outra coisa importante da gente dizer o seguinte: nos lugares onde não tem árvore, na árvore o que acontece? A chuva ela cai diretamente no solo. Isso aqui certamente existiu essas obras. Aí as ações do homem foi lá, desmatou para fazer diferentes coisas, diferentes finalidades, e essa água então ela vai se precipitar diretamente no terreno e já vai trazer problemas, porque ela vai escoar rapidamente para o rio ou para o lago. E pode trazer erosão do solo, aí pode ter assoreamento do lago, mas enfim. Depois, alguma água que infiltra, ela vai então penetrar tanto através dessa área aqui das árvores como do solo, ela vai penetrar e vai então buscar as partes mais profundas. E o que acontece? Quando ela encontrar essa camada aqui que está cheia de água, já os grãos já vão estar preenchendo todos os espaços vazios dos poros, então essa água ela vai então ocupar novos espaços vazios do solo, vai aumentar o armazenamento da água no subsolo, certo? Porque você vai ter mais grãos que vão receber água, vão saturar. Então, esse lençol freático aqui, ele termina sofrendo, ele sobe. Ele pode alcançar um valor no período de chuva, ele sobe, representando um aumento de alimentação do aquífero e aumentando o volume de camada que compõe o aquífero, né, com água que pode ser utilizada. Esse daí, de maneira muito simplificada, é o processo que a gente chama de recarga dos aquíferos. É no período de chuva que ele recarrega essa água, recarrega com essa água. Pois bem, aí ele continua, seja na chuva ou não, essa água, lembra daqueles movimentos das linhas azuis? Ele vai continuar se movimentando no subsolo até encontrar aqui um rio ou um lago. É claro que também aquela água lá na superfície ela vai escoar e vai encontrar esse rio lá. Só que ela vai escoar de maneira mais rápida, porque ela está, sobretudo, nos locais onde não tem árvore, né? Então ela vai, e isso aí pode provocar, como eu falei, a questão das enchentes. Mas ela vê uma parte, então termina escoando aqui. E aqui na parte subterrânea, muito mais lentamente, ela vai então chegar até o rio ou lago. Numa outra parte, digamos assim, do nosso perfil, você tem aí um outro local onde está na beira do mar, então essa água vai diretamente escoar para o oceano. Então, você vê que esse processo, então, aqui chama a atenção já uma coisa, né? Por exemplo, o que se fala das nascentes. O que é uma nascente? Exatamente, a nascente, ela acontece nessas situações aqui. É a água subterrânea chegando em locais onde você tem uma condição favorável, né? E aí, então, ela volta a aparecer na superfície. E aí, por que isso é importante? Porque é o seguinte, se você olhar os rios, mesmo no estado de São Paulo, se você olhar aí os diversos rios, eles correm o ano inteiro. É claro que você tem as barragens que permitem o acúmulo de água, certo? E de repente essa barragem solta essa água lentamente. Mas nos locais aonde você não tem barragens e tem rios, riachos, ribeirões, córregos, enfim, tudo correndo aí o ano inteiro,
Isso aí é graças a essa alimentação que é recebida a partir do lençol freático, a partir dos aquíferos livres. Por quê? Porque você não tem, a chuva só ocorre durante o período do ano. E como é que o rio corre o ano inteiro, se não tem barragem? Então ele está recebendo, ao longo das suas margens, ele está recebendo essas nascentes, essas surgências de água, que é o retorno do ciclo hidrológico. Então o rio vai continuar o curso descendo rumo às partes mais baixas e até mesmo chegar no oceano. E aí nós teremos aqui do outro lado também, nós temos essa descarga de água subterrânea no rumo do mar. Sendo que ao chegar no oceano, como você tem água salgada e água doce, ela tem uma zona de transição que a gente chama de cunha salina. Mas ela alcança o oceano e aí recomeça ou continua o ciclo contínuo da água, certo? Bom, então, falando rapidamente, o que nós dissemos foi o seguinte: nós dissemos que existem dois tipos de material que compõem os poros, a porosidade, aonde você, no subsolo, permite ter os aquíferos. Um primeiro grupo são os grupos granulares, formados pelas areias, argilas, etc. E um segundo grupo das rochas duras, formado por granitos, as rochas vulcânicas, como basalto. Né? E nós mostramos, então, como é que essa água se acumula no subsolo, como é o movimento dela, como é que é o ciclo hidrológico. Tá? Pois bem, nós vamos falar agora do sistema Aquífero Guarani e vamos mostrar algumas fotos e dizer como que ele ocorre, certo? Pois bem, falando um pouco, o que é sistema Aquífero Guarani? Por que ele chama sistema? Aquífero já dá para perceber, porque nós falamos que o aquífero são aquelas camadas que estão com seus poros cheios de água. Então, quando você tiver uma situação dessa no subsolo, ele é chamado de um aquífero, certo? E, evidentemente, o aquífero, ele também permite você extrair a água, né, para utilizar dos mais diferentes fins. Principalmente para abastecimento humano e animal, né? É uma parte muito nobre. Pois bem, e o sistema aquífero? Por que sistema aquífero Guarani? Ele é sistema aquífero porque ele é composto de mais de uma camada. Então, aí, ele é chamado de sistema aquífero. E Guarani é o nome dele, que foi dado em homenagem, porque esse aquífero, como a gente pode ver na figura, ele ocorre na América do Sul. Aqui nós temos uma fotografia da América do Sul. Temos um detalhe um pouco maior, mostrando todos os estados do Brasil, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados brasileiros. Além disso, ele ocorre em mais outros 3 países, que é Uruguai, Argentina e Paraguai, aqui nessa região. Né? Pois bem, então ele é um aquífero gigantesco, certo? E aí, dando um zoom para São Paulo, você vai ter a área de ocorrência dele aqui, certo? E explicando essas áreas de tamanho, quais são. Aqui no estado de São Paulo, ele compõe essa área azul escuro e esse verde claro, que eu vou explicar já o que é, né? Ele comporta aí, ele tem 143 mil quilômetros quadrados. O estado de São Paulo inteiro tem 247 mil quilômetros quadrados. Então, você dá para perceber que esse aquífero, ele acontece em mais da metade do estado de São Paulo, certo? Falando mais alguma coisa, o que é, então, essa camada azul escura aí e essa camada verde? É para a gente imaginar toda essa área como se fossem duas pizzas, uma pizza em cima da outra. Uma pizza seria essa camada aí de azul escuro, ou essa mais escura, cinza escuro, né? Cinza azulado. E a outra pizza por baixo, esse verde claro, certo? Por quê? Porque exatamente essa pizza aqui, que é o chamado basalto, ele foi formado a partir de derrames, foram momentos que houve muitos vulcanismos no estado de São Paulo, e esse vulcanismo, né, como a gente vê na televisão, os vulcões de atividade, você vê lá aquelas camadas incandescentes, aquelas escoando nos vulcões, e aí você vê fogo, fumaça, aquela camada que escoa incandescente, aquela ali ela vai escoar até, dependendo da erupção, até grande distância, e depois quando o vulcão cessar sua atividade, aquela camada ela vai virando rocha, e ela vai virar uma rocha que a gente chama de rocha vulcânica. Então, é isso que aconteceu aqui há milhões de anos atrás, certo? Eu vou falar logo mais na frente a idade, que aconteceu em cima de camadas de areia, que aí são os aquíferos Guarani.
Pô, bem, então aí nós temos um pacote, nós temos em cima uma pizza de camadas vulcânicas e embaixo uma pizza formada por camadas arenosas, porosas e cheias de água, que é o chamado sistema Guarani. Pois bem, já falei então que ele tem 143 mil quilômetros quadrados e tem um outro detalhe. Naquelas figurinhas que eu mostrei, que eu chamei de aquífero livre, é porque ali você viu, eu até falei que tem a questão do ciclo hidrológico. Ali você tem a entrada da água de chuva, penetra no solo e chega até o aquífero. Tá? No caso aqui do Guarani, que é no sistema do Guarani e do basalto aí da figura, esse cinza escuro, azulado, isso daí ele está em cima das camadas arenosas. Então, portanto, ela é uma rocha dura, embora tenha fraturas, ela confina o sistema aquífero Guarani que está embaixo. E essa camada verde aqui, ela está na flor da terra, ela está aflorando, como a gente diz, certo? E essa área aí, ela totaliza 15 mil quilômetros quadrados. Então, uma primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte: você ouve muito falar, área de recarga do Guarani, área de recarga do Guarani. O que, que é? Exatamente. Pegando Ribeirão Preto, tá vendo? Ribeirão Preto, a grande parte da cidade, a parte mais antiga, ela está em cima do cinza azulado, esse azul escuro, que é da rocha basáltica. Mas uma parte de Ribeirão, a zona leste, ali da zona da Anhanguera para leste ali, você tá as camadas do Óculos Guarani elas estão na flor da terra. Então, ali a gente chama que a área florante do Óculos Guarani ou a área de recarga do Óculos Guarani. Por que área de recarga? Porque por ali você recebe a chuva que vai penetrar no solo e vai alcançar as camadas mais profundas, onde você tem a parte saturada que tem um aquífero, certo? E aí uma coisa importante é que esse aquífero, né, ele é muito utilizado tanto nas cidades como no campo, em alguns locais, para a agricultura. E aí o que a gente percebe é que no estado de São Paulo você tem mais de 100 municípios que utilizam a água do Guarani, destacando a Ribeirão Preto, que usa 100% do seu abastecimento, e já tem quase 100 anos ou mais um pouco, né, que Ribeirão Preto usa a água do Aquífero Guarani. Você tem Araraquara, que é uma cidade grande, aí muita gente deve conhecer, São Carlos também, e São José do Rio Preto. São cidades grandes que utilizam total ou parcialmente as águas do Guarani. Além disso, nós temos aqui as chamadas bacias hidrográficas, aonde você tem os comitês de bacia, você tem aí 7 unidades que pegam parcelas de ocorrência do Aquífero Guarani, certo? Então, isso aí dá para se ter uma ideia por que se fala tanto como o sistema Guarani ele é importante, tanto a nível nacional, internacional da América do Sul, como para o estado de São Paulo, certo? Bom, e aqui é aquilo que eu falei. Novamente, está reproduzido aí, sendo que está nesse azul claro aí, são exatamente as áreas aonde o sistema aquífero Guarani está na superfície da Terra. Ele está aflorante, como a gente diz, tá? E aqui, então, nós temos as unidades, que a gente chama de unidade de gerenciamento de recursos hídricos, aonde tem lá sempre um correspondente comitê de bacia hidrográfica, certo? Nós estamos aí todos esses comitês que cobrem a área do Guarani aflorante e destacamos aqui, no nosso caso, que é o projeto, então, é na Bacia do Pardo, a chamada UGRE número 4, certo? E que tem aí o comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo. Aqui é um recorte, aqui foi até uma figura muito interessante, gerada no projeto, né? Descobrindo as águas do Guarani, eu peguei emprestado aí para a gente demonstrar. É um detalhe, que onde a gente tem aí o recorte da bacia do Pardo, essa chamada UGRE 4, certo? E aí você tem os diversos municípios que compõem a bacia hidrográfica, são os limites do município, na área urbana e rural, né? E aí você tem aí esse verde, está mostrando então aonde o sistema aquífero Guarani ele tá na superfície do terreno, ele está aflorando. E aqui você vê aqui novamente o mapinha, o quadradinho onde destaca essa linha preta que é o limite da UGRE, né? E aqui sendo que aqui você tem em azul, para cá ele está em verde, aqui ele está em azul, é onde você tem o aquífero Guarani. Bom, então, como a gente estava falando, nós mostramos então a distribuição da área de ocorrência do sistema aquífero Guarani, né? Assim de maneira macro, né?
tanto a nível continental como a nível de município, de bacia do Pardo, né? E agora tem uma coisa interessante que é o seguinte: quando você vai, então, estudar, caracterizar, definir um sistema aquífero, você faz uma coisa, um mapa que a gente chama de mapa geológico, né? Onde você traça todos os limites na superfície da ocorrência daquelas camadas, certo? E a partir daí, então, você verifica os tipos de camada, de porosidade, e aí, então, você define aonde seriam limites rochosos e aonde você vai ter, por conseguinte, os limites dos aquíferos. Esta figura que eu estou mostrando aí, então, é um recorte do mapa geológico, né, da região de Ribeirão Preto, onde ela mostra aí três unidades, digamos assim, né? Mas eu vou destacar então as duas que nos interessam mais, que é esse verde aí, que a gente chama de o verde claro, o verde cana, né? Onde está o nome escrito aqui, Ribeirão Preto. Essa aí é exatamente toda a representação em superfície das rochas basálticas, né? Que eu falei que foram aquela fase que teve os vulcões, que foram erupções que derramaram milhões e milhões de anos em cima das camadas que estavam já formadas do aquífero Guarani, né? Então, essa formação aí verde, ela chama a formação Serra Geral. E para vocês terem uma ideia, como é coisa para você acontecer, isso é uma coisa muito antiga, são milhões e milhões de anos, que as datas estudadas pelos geólogos aí por volta de 137 a 127 milhões de anos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que há 127 milhões de anos atrás já estava encerrando o ciclo de vulcões, de erupções. E, na verdade, ele teria começado 137 milhões de anos. Então, olha só a grandeza do tempo aí, né? A questão do tempo. Nós tivemos aí 10 milhões, mais ou menos, de anos, onde você tinha fase de vulcões, de erupções, e formando essas camadas de basalto, né? Mas, antes disso, já existia, então, as camadas do aquífero Guarani, que é, então, esse verde mais escuro, essas porções de verde mais escuro, certo? Então, aí, o que é isso daí? Então, isso daí são as camadas de arenitos. Então, aí já é uma coisa mais aquela porosidade granular. E eles são mais antigos, tá vendo? Que eles foram depositados 163 milhões de anos lá atrás. Então, ou seja, a gente pode falar que começou os depósitos formando as camadas de granulares, de grão de areia e tal, há 160 milhões de anos. Aí, olhando aí, foram até mais ou menos 145 milhões de anos, e aí depois, no meio disso, você teve, então, os vulcões, que foram recobrindo essas camadas e formando, então, as partes aí de camadas confinantes que está em cima do Alto Guarani. Então, você vê que aqui o Guarani ele aparece, tá vendo? Tem as manchinhas que aparecem no Guarani, aí você vai ver muito aí as camadas de verde, o verde mais claro, que é o basalto. E tem também aqui, mas vou falar só para conhecimento. Essas camadas que está escrito QI são exatamente isso aqui, diz respeito a camadas que estão depositadas em função dos rios. São materiais que os rios levaram e depositaram formando essas unidades. Então, aí são camadas, geralmente são camadas de pequena espessura, e elas estão em cima aí pelo mapa, ora em cima diretamente dos basaltos, ora em cima do sistema aquífero Guarani, né? Bom, aí agora tem umas coisas interessantes para mostrar assim a fotografia. Como é que são as fotografias? Isso aí geralmente são aqueles morros que a gente enxerga das estradas, ou se não, os cortes nas estradas, na beira de estrada, que permite então você olhar e fotografar as camadas aí de areias e tal que compõem o sistema Guarani. E aqui sendo o seguinte, eles às vezes estão assim avermelhados, porque isso aí é a ação das intempéries, né? Você vê aqui ele já está mais branquinho, aqui está amarelado, e está amarelado meio avermelhado, tá? Mas você vê que aqui são tudo camadas de material poroso, de grana, de areia e tal, que compõem o sistema Guarani. E aqui é uma foto que mostra os dois, tá? Tá meio recoberto por algumas coisas, mas tá vendo que o pessoal tá olhando aí. Então, essa linha aqui, tá vendo, mais escura aqui, ela é o limite, que é onde você tem as camadas basálticas, tá vendo? Ela tá aquela coisa, isso aí ele fica assim, ele fica meio negro, meio esverdeado, ele que gera aquele famoso solo chamado terra roxa, né?
que é o final de tudo, porque a rocha aqui ela vai decompondo até formar o solo. Então aqui você tem um corte que mostra um local, né, um local onde você tem as camadas de basalto antigas, né, em cima da camada aqui dos arenitos do sistema Guarani. E é isso que tudo esse pessoal está olhando, estudando. Aí tem geólogo e tem também engenheiro analisando esse corte de estrada. Né? Aqui é um corte, aí eu acho que é até numa pedreira aí na região de Ribeirão Preto, que está mostrando, aqui é o basalto, tá vendo? Aqui, como ele está cortado, é um grande corte, aqui você tira por altura da pessoa, aqui mais ou menos 1,60 m, você vai ver que aqui você tem, ele está mais assim, tá vendo com aquele aspecto mais de uma rocha que ainda não alterou, que não está apodrecida, digamos assim, não está virando solo, então ela fica mais escura, tende a ser mais um preto. E aí, na parte mais superficial, ela vai ficando mais clara, vai alterando ou aqui desse outro lado. Então, essas camadas aqui de rocha, elas estão em cima do aquífero Guarani. E dá para você ver aí aquilo que eu falei das fissuras, né? As fissuras na rocha, por onde a água vai penetrar. Aqui é um outro local, olha só, aí já está aquele aspecto meio característico do solo resultante aí dos basaltos, né? Então aí você vê aqui é um solo em cima aqui de um outro corte, tá? Uma pedreira, também de corte aqui é a frente de onde o pessoal retira para diferente finalidade, para brita, para fazer asfaltar as rodovias, enfim, né? E aqui você vê pela dimensão, o tamanho do carro, né, e o tamanho do corte. E aí você vê então a rocha aqui e o solo em cima, certo? Bom, essa parte segunda aí, que a nossa intenção era mostrar essas ilustrações, assim, tanto do mapa, o que é um mapa geológico, né? E mostrar também fotografias, tanto do Guarani, você vê diferentes fotografias do Guarani, como do basalto que está em cima do Guarani. Lembrando, né? O Guarani ele começou a se formar geologicamente lá há 160 milhões de anos, e foi até 145 milhões de anos atrás. Nesse meio tempo aí, dos 127 milhões de anos até dos 137 milhões de anos até os 127 milhões de anos atrás, foi a fase que predominou, então, os derrames, os vulcões, com as rochas basálticas que ficaram em cima do Guarani, certo? Bom, agora nós vamos ver uma terceira e última parte da aula, que é assim, como é que é o uso da água do Guarani e algumas recomendações bem rápidas aí, a descrição, sobre como a gente deve fazer para cuidar desse sistema aquífero, né? Bom, aqui nós temos, então, para ver a importância do sistema aquífero Guarani, nós temos aí todos esses municípios que são conhecidos de vocês, pelo menos de nome, aonde você tem o uso da água do aquífero Guarani para abastecimento público. Então, você vai ver que tem municípios que não usam água, aqui desses mais cinzentos, são mais ali para as cabeceiras do Pardo, para a parte mais alta, que usa mais água de superfície. Mas onde você tem o Guarani, você tem vários municípios que usam aí 25%, 50%, ou até mesmo 100% da água que abastece a população é vinda do aquífero Guarani, certo? Daí chama a atenção já de imediato a necessidade da gente usar com critério esse sistema aquífero, né? Porque você tem que perfurar o poço, tirar a água, você tem que proteger a área de recarga dele para a água entrar limpa, e aí renovar essa água, e assim por diante, certo? Bom, e aqui vem uma outra coisa importante que a gente destaca, que é o seguinte, que na hidrogeologia, dado você ter esse aquífero, ele ter as suas camadas aflorando na superfície da Terra, isso representa diferentes situações de maior ou menor vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade ela vai ser um tanto quanto maior se as áreas forem fora das áreas onde você tem o basalto. Por quê? Porque o basalto, como a gente mostrou, ele é uma rocha dura e ela protege o aquífero Guarani. Então, ela impede que a água entre assim facilmente. Mas naquelas áreas, como eu falei, principalmente ali do leste, ali a leste da rodovia Anhanguera, e um pouco mais a norte na cidade, na área urbana de Ribeirão, destacando o Ribeirão, você tem assim mais vulnerabilidade. Porque é um material granuloso que já entra direto para chegar no aquífero Guarani. Bom, e este mapa aí, o que é este mapa? Este mapa é um estudo que a gente fez e a gente mostra aí o seguinte, que a gente, a partir exatamente dessas características de maior ou menor vulnerabilidade do aquífero, a questão de penetração de água e água com contaminantes, e também outros aspectos geológicos e também e outras informações, a gente construiu um mapa que a gente chamou de mapas de área de intervenção.
Então, aí você também, nessa cor amarela aí, ela tem um significado, o laranja tem outro, o marrom tem outro, que a gente vai falar um pouquinho logo adiante. Mas aí nós destacamos aí esses 7 municípios, né, que se utilizam de águas subterrâneas e estão em cima da área de afloramento do sistema Guarani, certo? Bom, aqui então é o seguinte, nós temos, a gente chamou essas cores aí, nós chamamos então de áreas de intervenção, tá? E aí você tem diferentes tipos de área de ocupação. O que é isso? A ideia, quando a gente fez esse mapa aqui amarelo, marrom e laranja, é a gente dar esses elementos para as diferentes gestões, seja na gestão da água, seja na gestão urbana, principalmente na gestão urbana ou no município, tomar os devidos cuidados para que você não cause impacto sobre o sistema Guarani. Por quê? Porque nessa grande área amarela aí, com esse laranja e o marrom, e o vermelhinho aí no meio também, esse nós estamos em cima da área que o Guarani está na flor da terra, certo? Então vamos lá. Então aí a gente tipificou dizendo o que era cada um. Aí você diz assim, bom, então quer dizer que a gente não pode usar a área de recado Guarani? Pode, pode. Só que o que acontece é que em diferentes locais, por diferentes motivos, você vai ter que ter diferentes cuidados para você ocupar. Mas também tem situação que você não pode ocupar de jeito nenhum. Então, essa foi a ideia que a gente fez, esse mapa, isso aí, ele pode ser acessado, esse mapa, tem as publicações, e aí, principalmente a administração dos recursos hídricos municipal tem acesso, e ele pode servir como elemento para utilizar. Também os professores, os alunos principalmente serão alunos de professores para o ensino médio, pode também utilizar esse material para explicar para os alunos essa questão aonde tem mais ou menos perigo, ou maior ou menor cuidado deve ser exigido para a ocupação. Então, isso está definido, isso aqui tem uma correlação com aquelas áreas, aqueles mapas, e aí você pode verificar. Então, você vai ter área que você não pode de jeito nenhum ocupar, porque são áreas que já estão degradadas, até mesmo áreas que você pode ter uma certa restrição na ocupação, e áreas que você pode estar ocupando sobre um certo cuidado. Já adianto para vocês que o que é predominante, isso é que é interessante, que na área do Guarani, você pode ocupar. Esse amarelo mais claro são essas áreas, que você pode ocupar sim, desde que adote os devidos cuidados. Aí essas outras áreas vão ter diferentes cuidados, como a gente escreveu no quadro. Bom, gente, essa era as minhas palavras que eu tinha para dizer para vocês e tentar passar, então, a questão conceitual de o que é um aquífero, como funciona, caracterizar e mostrar a fotografia do aquífero Guarani e, por fim, falar de algumas orientações que a gente construiu para que se tenha cuidado, né, e se use com muita atenção as áreas do Guarani, tanto na extração das águas como na proteção das áreas de recarga. Então, eu agradeço muito a atenção de todos.